peço que a igreja preste atenção nisso. Como está escrito: as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu peço que você feche seus olhos e que você curve a sua cabeça por um instante. E eu preciso do seu amém para a oração que eu vou fazer. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nos reunimos aqui, invocamos o nome do Teu Filho Jesus Cristo. E pedimos a Ti que o Senhor nos dê espírito de revelação e sabedoria, Senhor, quanto à profundidade, à altura da Tua palavra, da sabedoria da Tua palavra, da grandeza do Teu conhecimento. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos revele a cada um de nós, espiritualmente, revele a cada um de nós tudo aquilo, Senhor, que conforme é dito no texto, o Senhor preparou para aqueles que Te amam. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, tirar a venda dos nossos olhos, para que possamos enxergar aquilo que olhos ainda não viram. Eu peço a Ti que o Senhor venha destampar os nossos ouvidos, para que possamos ouvir aquilo que os ouvidos ainda não ouviram. E eu peço que o Senhor prepare o nosso coração, para que penetre no nosso coração as coisas que o Senhor preparou para nós. Senhor, eu oro para Ti, para que o Teu reino seja revelado a este povo, para que o Teu reino seja revelado a cada um de nós, para que nós consigamos compreender, Senhor, exatamente qual o Teu plano, qual o Teu projeto, o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha nos dar um sentido novo para viver a partir da Tua palavra. Eu peço a Ti que o Senhor venha nos orientar a nossa caminhada, Senhor, a partir da Tua palavra, rumo a um alvo que o Senhor já preparou para nós. Senhor, eu peço a Ti que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Dá-nos a fé de que necessitamos para desfrutar de tudo aquilo, Senhor. Senhor, abra a nossa visão, para que possamos enxergar e compreender o tamanho desse reino, para que possamos enxergar e compreender, Senhor, a beleza do reino que o Senhor está preparando e que o Senhor há de trazer fisicamente ao nosso meio. Que nós possamos viver de acordo com a nossa vocação. Que nós possamos viver, Senhor, de acordo com aquilo para o que fomos chamados. Que as coisas do mundo não nos embaraçem mais, Senhor, mas que nós consigamos prosseguir, apesar de todas as dificuldades, de todas as aflições, de todas as tribulações, rumo ao alvo, sem perder o foco, sem nos distrairmos no meio do caminho, Senhor, sem nos confundirmos com aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Dá-nos discernimento, apura o nosso espírito, Senhor, apura os nossos sentidos espirituais, Senhor, para que possamos sair daqui essa noite, Pai, alimentados com um novo olhar, com uma nova visão, com uma nova disposição, com um novo ânimo, meu Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Vocês podem sentar, por favor. Muito obrigado. Eu agradeço novamente essa oportunidade de estar aqui diante de vocês. Agradeço e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida dos pastores dessa casa, pela vida de cada irmão que coopera, pela vida do grupo, dos membros desse grupo de louvor maravilhoso, que preparou esse ambiente no qual nós estamos agora e que poderemos ouvir a palavra do Senhor, conectados a Ele, espiritualmente a Ele. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. E agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Repito, não sou digno de estar aqui. Sou mais um vaso de barro, dentro do qual Deus tem depositado alguma coisa de valor inestimável, muito maior do que o próprio vaso. Por isso, novamente, peço aos irmãos que inicialmente estejam abertos a ouvir o que vai fluir a partir de mim. Estejam abertos para que o Espírito Santo, a partir do que eu vier a ministrar, possa tocar no coração, na mente, na alma e no espírito de vocês. Estejam abertos. Livres de qualquer preconceito, de qualquer ideia pré-concebida. Estejam abertos para que o Espírito Santo quer falar com vocês nessa noite. E eu tenho a certeza de que, apesar dos meus erros, das minhas falhas, da minha dificuldade em expressar aquilo
que eu tenho a vontade de transmitir para vocês, o Espírito de Deus vai levar no coração de cada um de vocês a mensagem que é necessária. Só estejam abertos e atentos, amém? Meus queridos, eu estou com a difícil missão de falar sobre algo que não é fácil, que é sobre o reino de Deus. E por que eu falo que não é fácil? Justamente por causa do que consta aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu vou falar de algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração dos homens. Eu vou falar de algo que não pode ser visto e sentido ainda pelos nossos sentidos normais, naturais, que você não consegue ainda enxergar com a sua visão, que você não consegue ainda tocar com a sua mão, que você ainda não consegue sentir o cheiro, você não consegue ouvir pelo seu ouvido natural. Eu estou falando de uma realidade que já é existente, já é presente, mas ainda não é perceptível pelos nossos 5 sentidos naturais, não é. E daí surge a dificuldade de se falar sobre algo que é espiritual e que só pessoas espirituais vão ter condições de compreender. Então, para compreender o reino de Deus, para receber o reino de Deus, para viver o reino de Deus, o seu espírito precisa estar vivificado e desperto. Porque é só o seu espírito que tem condições de compreender isso, amém? Então você precisa ser nascido de novo, em Cristo Jesus. Aqueles que não nasceram em Cristo Jesus, não compreenderão as coisas que nós estamos falando aqui. As pessoas que ainda estão aí perdidas no mundo, que ainda estão nas trevas, tudo aquilo que a gente falar a respeito do reino de Deus é loucura. Porque são coisas que se discernem espiritualmente. São coisas que se transmitem espiritualmente e se recebem espiritualmente. Então só pessoas que já nasceram de novo, que já têm o seu espírito vivificado, que já receberam o Espírito de Deus, é que tem condições de compreender essas coisas e mais, de acessar essa realidade e viver essa realidade hoje. Então a tarefa é difícil, porque eu estou falando de coisas que não são, nesse momento, palpáveis, mas são reais, já existem. Amém? Na semana passada eu estive aqui com vocês, e como eu disse na semana passada, talvez eu escandalizaria alguns, porque eu vim com a missão de mostrar para vocês que o nosso destino, o nosso alvo, o nosso objetivo não é o céu. O nosso destino, o nosso alvo, o nosso objetivo é o reino dos céus, aqui na terra. E eu sei que muitos passaram décadas ouvindo que Deus estava nos preparando para ir para o céu. Não. Eu vim com a missão de falar para vocês e mostrar para vocês na palavra que Ele não está nos preparando para ir morar nos céus. Ele está nos preparando para novos céus e nova terra. E que o objetivo dele é descer os céus até a terra, para morar na terra conosco. E isso é dito claramente em Apocalipse, como nós vimos na semana passada. Eu sei que isso pode, muitas vezes, chocar as pessoas, que ouviram durante muitos anos um discurso diferente, de que você está sendo salvo e preparado para ir morar no céu, e ficar lá no meio das nuvens, com a harpinha, tocando, com asinhas ao lado do Senhor. Mas esse não é o retrato que a Bíblia nos traz. E se nós não tivermos a visão correta de para onde estamos indo, a nossa postura hoje, ela passa a ser incorreta. Se a gente não estiver com a visão clara do nosso destino final, a gente se perde no caminho, porque a gente não sabe para onde a gente está indo. Amém? Então, a minha intenção na semana passada foi deixar isso bem claro. O nosso destino são novos céus e nova terra. Habitaremos numa nova terra, transformada, redimida, restaurada pelo Senhor Jesus. Mas é para isso que Ele está nos preparando, porque aqui nessa nova terra, o reino de Deus, que vem dos céus, será instaurado fisicamente. Ele vai morar aqui. Haverá uma cidade chamada Nova Jerusalém,
na qual ele habitará fisicamente. Isso significa que eu e você poderemos ir lá fisicamente, com um corpo que não será o mesmo corpo que nós temos hoje, pela graça de Deus, porque Ele vai transformar os nossos corpos, mas a gente vai poder ir lá, entrar nessa cidade, falar com Ele, e não só com Ele, mas com todos os outros que foram salvos, todos os santos que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro estarão lá. E nós teremos muita coisa para fazer nesse universo que Deus criou. Esse é o nosso destino final. Mas aí vocês podem me perguntar, mas e o arrebatamento? Não é dito na Bíblia que a igreja vai ser arrebatada, os cristãos serão arrebatados? É dito. Mas esse não é o nosso destino final. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre arrebatamento, vocês vão ver uma série de citação de uma série de versículos bíblicos, mas que fala especificamente na palavra arrebatamento. Vocês vão encontrar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Se puder colocar para a gente, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos de 13 a 18. Então, o arrebatamento ocorrerá? Ocorrerá. Mas a gente tem que entender que o arrebatamento é um momento, não é o fim, não é o final das coisas. Ele está no meio da trajetória. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Os irmãos acharam? Vou fazer uma leitura, porque senão a gente vai perder um pouco de tempo. Preste atenção. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Preste atenção nessa frase. O que Jesus vai fazer? Trará juntamente com Ele. Então, o texto bíblico está dizendo que Jesus vai trazer de algum lugar para onde estamos. Ele vai trazer, Ele vai pegar de algum lugar em que essas pessoas estão aguardando e vai trazer para onde nós estamos. Então, trará juntamente com Ele quem? Os que nele faleceram. Os salvos que morreram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, o que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Então vamos prestar atenção no texto. Porque às vezes a gente erra porque a gente não presta atenção no texto. O texto começa dizendo, Paulo começa dizendo aos Tessalonicenses o quê? Olha, eu não quero que vocês fiquem entristecidos quanto aos que já morreram, quanto aos que dormem no Senhor. Fiquem tranquilos com relação a esses. Fiquem tranquilos. Vocês não precisam ficar desesperados como as pessoas do mundo ficam desesperadas quando alguém morre no meio delas. Porque para nós há uma esperança, é isso que ele está dizendo. Para eles não têm essa mesma esperança, eles não compreenderam as coisas ainda. Mas nós já entendemos o que vai acontecer. Nós já compreendemos o que está acontecendo com esses que faleceram. Eles não foram desintegrados e jamais voltarão. Não, eles dormem no Senhor.
E se eles dormem no Senhor, significa que eles estão vivos, eles não estão totalmente mortos. Mesmo porque o próprio Jesus disse, não lides que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então essas pessoas salvas que faleceram, elas não simplesmente deixaram de existir. Elas estão onde? Dormindo no Senhor. E aí Paulo continua. Se nós acreditamos que Jesus morreu e depois ressuscitou, isso nos dá a certeza de que essas pessoas que morreram no Senhor também ressuscitarão. Ele ter ressuscitado é a prova de que a morte não é definitiva. Ele ter ressuscitado é a prova de que os planos e os projetos de Deus não morrem, não terminam, nem com a morte. Portanto, se Jesus ressuscitou, nós precisamos crer, e olha o que Paulo fala, você precisa acreditar que Ele trará. E como eu disse, se está falando que Ele vai trazer, significa que Ele vai pegar de algum lugar essas pessoas, de onde elas estão, e vai trazer para perto de onde nós estamos. Ele não está dizendo que nós seremos levados para onde eles estão. Está dizendo que eles serão trazidos até nós. Tá? Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, então o que ele está falando? O Senhor vai retornar. Jesus vai retornar. E quando Ele retornar, o que vai acontecer? Ele vai trazer consigo os que dormem nele, os que faleceram. Esses, portanto, ressuscitarão. E o que significa que eles ressuscitarão? Eles terão um novo corpo, glorificado. Não mais um corpo corruptível como o nosso. Um corpo glorificado. E eles terão esse corpo e virão primeiro. E dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Ele não vai ficar nos céus, ele vai descer dos céus. Se ele vai descer, ele vai vir em direção aonde? À terra. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele vai descer dos céus, os que estão dormindo no Senhor, que faleceram no Senhor, ressuscitarão, se encontrarão com Ele. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados. Seremos retirados daqui e levados ao encontro dele no mesmo lugar. Onde? Nos ares, nas nuvens. Então nós vamos nos reunir com todo esse exército que está vindo em direção à terra. Nós vamos ser arrebatados para as nuvens para vir para cá. E é essa visão que o texto nos dá. Seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. A fim de quê? De que estejamos com Cristo para sempre. Não é de que estejamos nos céus ou nos ares para sempre. De que estejamos com Cristo para sempre. E se nós observarmos... deixa eu ver aqui, qual que é o texto. Se nós observarmos outros textos, nós vamos ver que seremos levados com Cristo até as nuvens. E o objetivo de Cristo é descer e vir para a terra com a cidade santa, para estabelecer a cidade santa aqui e morar no meio dos homens. Portanto, o arrebatamento existe? Existe. Vai ocorrer? Vai ocorrer. Mas ele significa que nós iremos morar definitivamente no céu? Não, ele significa que nós iremos encontrar Cristo nos céus, com corpos glorificados. Nós iremos encontrar Cristo nos ares, com corpos glorificados. Não só Cristo, mas todos os que morreram no Senhor e que serão ressuscitados primeiro. Para quê? Para que tudo isso desça e se estabeleça aqui na terra. Então esse texto ele demonstra isso claramente. A leitura desse texto com vários outros. Se vocês pegarem, por exemplo, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3.
que também é um outro texto que é mencionado quando a gente fala em arrebatamento, quando a gente fala na vinda do Senhor e tudo. Presta atenção. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo dissiparão com o calor. Então esse é um outro texto que é muito lembrado quando a gente fala da questão do arrebatamento e quando a gente fala da questão dos finais dos tempos. Porque a gente fala, não, mas Deus vai destruir tudo. Calma. Leia até o final. De fato, aqui está sendo dito que tudo vai ser exposto ao calor. Elementos derreterão. Mas leiam o versículo seguinte, o 13. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, o que 2 Pedro está falando é que realmente haverá um processo de transformação das coisas, porque hoje as coisas estão corrompidas. E tudo aquilo que está corrompido hoje, para ser transformado, precisa passar pelo fogo devorador do Espírito, precisa passar pelo fogo consumidor de Deus, para ser purificado. Mas à medida em que passar pelo fogo consumidor de Deus, vai gerar algo novo. Vai gerar o quê? Uma nova terra. E Pedro é bem incisivo. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos não só os novos céus, aguardamos novos céus e uma nova terra. Nós precisamos aguardar a nova terra. Por quê? Porque é na nova terra que habitará justiça. Certo? Os demais textos que falam, quando você lê Mateus 24, 37 a 40, Lucas 17, 36, que fala que um será tirado, dois estarão no campo, e um será tirado, outro será deixado, estão falando sobre juízo. Não estão falando do lugar para onde aquele que foi tirado vai ser levado. O que acontece é que a gente, com base em 2 ou 3 versículos, a igreja criou toda uma doutrina a respeito de um arrebatamento. E a partir desse arrebatamento, de uma finalidade ou de um objetivo para nós, que não corresponde ao que está na Bíblia. Nós falamos muito, inclusive, sobre arrebatamento, mas não falamos sobre o reino. E é exatamente o contrário do que Jesus fez. Jesus não falou sobre arrebatamento, mas Ele falou sobre o reino, e muito. A todo momento, Jesus falava sobre o reino. Por quê? Porque o arrebatamento não vai ocorrer? Não. Vai ocorrer. Ele garante que vai ocorrer pela palavra dele. Mas o foco dele não é o arrebatamento, porque o arrebatamento é o que acontece na metade do caminho. O destino final, o local onde nós seremos colocados, seremos plantados, seremos estabelecidos, é o reino. E o reino será estabelecido onde? Aqui na terra. Amém? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, depois você pode vir conversar com a gente. Tá ok? Eu não quero roubar de vocês a esperança do céu. Se você morrer antes da volta de Jesus, você vai ficar num lugar que vai ser chamado céu. Mas compreenda que você vai ficar lá temporariamente. Você vai ficar guardado lá, até que as coisas finais ocorram. Porque as promessas de Deus são para serem realizadas aqui. Se a gente olhar todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que todos os profetas descritos na Bíblia, cujos livros foram trazidos a nós, todos eles falam
de um reino físico aqui na terra. Todos. Todos falam de um reino aqui. Todos os profetas do Antigo Testamento falam de um reino aqui. E isso é tão forte, mas tão forte na cultura judaica, que quando Jesus passou pela terra e ele estava prestes a ascender aos céus, os discípulos olharam para ele e falaram assim: Senhor, quando ele começou a falar do fim dos tempos, do fim dessa era, do fim das coisas, dessa ordem estabelecida aqui, os discípulos olharam para ele e falaram assim: Senhor, será esse o tempo que restaurarás o reino a Israel? Vocês lembram disso? Os discípulos perguntaram isso para Jesus: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Por quê? Porque todas as promessas feitas no Antigo Testamento, pela boca dos profetas, garantiam o estabelecimento de um reino físico aqui na terra, em que a nação de Israel seria definitivamente estabelecida, instaurada naquela região, naquela terra que Deus prometeu dar a Abraão. Todos eles, podem ler todos os profetas. Todos eles falam disso. Então isso era muito forte no povo judeu. E eles aguardavam o cumprimento dessa promessa. Por isso que quando Jesus se manifestou, eles olharam: não, esse é o Cristo, já entendemos que era esse que viria e estabeleceria o reino. Eles perguntaram para Jesus: tá, sabemos que é o Senhor, mas quando é que o reino realmente vai ser estabelecido aqui? E a resposta de Jesus para eles foi a seguinte: não vos compete saber épocas que Deus estabeleceu para o seu próprio conhecimento, pois nem os anjos no céu, nem o Filho dele, aqui na terra, sabe. Foi isso que Jesus falou. Jesus não falou para eles que não haveria um reino. Jesus só disse para eles: olha, vocês não precisam se preocupar em quando esse reino será estabelecido. Isso aí foi o Pai que decidiu segundo o seu critério. Mas ele não falou que as promessas foram revogadas. Ele não disse que o reino não se estabeleceria aqui. Ele não disse que Israel se estabeleceria como a nação no centro do mundo, para onde todas as outras nações afluiriam e trariam a sua glória. Ele não disse isso. As promessas não foram revogadas. O próprio Jesus falou: cuidais que vim abolir a lei. Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E quando ele fala que ele veio para cumprir, ele está dizendo que ele veio para cumprir todo o propósito e o projeto de Deus, que Deus já tinha estabelecido desde antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus veio, ele vem para cumprimento, inclusive, dessa promessa, do estabelecimento de um reino físico, que ainda não é visível, mas que vai se estabelecer aqui. Tá certo? Então, a gente precisa deslocar o nosso olhar e passar a olhar para aquilo que Deus criou aqui. Passar a olhar para a criação feita por Deus aqui. Passar a olhar para Gênesis. Porque em Gênesis nós encontramos o propósito, a vontade, a ideia, o plano de Deus. É lá que está descrito. Então a gente precisa voltar para Gênesis, olhar Gênesis e ver em Gênesis o protótipo do reino. O reino dos céus nada mais é do que aquilo que Deus criou em Gênesis, no Jardim do Éden, só que numa escala mais larga. Aquele é o protótipo, é o projeto. Vocês, quando vão comprar um apartamento na planta, vocês chegam ao local, ao estande de vendas, e lá no estande de vendas eles têm o quê? Uma maquete, não tem? O que é a maquete? A maquete nada mais é do que a reprodução do plano final numa escala reduzida. Então, quando você olha para a maquete, você consegue visualizar como aquilo vai ficar quando estiver pronto. Não é isso? Vejam Gênesis 1 e 2 da mesma forma. Olhem para Gênesis 1 e 2 como se fosse a maquete de Deus. Em que você olha para aquilo, enxerga tudo aquilo que está ali descrito, desenhado, delineado, mas uma escala menor do que aqui será quando tudo estiver pronto. Então Gênesis 1, Gênesis 2, desculpa, revelam para nós como será o reino no final de tudo. Quando Jesus voltar,
E quando ele vier com a cidade santa para cá, e quando os mortos ressuscitarem, tiverem um corpo glorificado, e quando aqueles que não tiverem morrido, simplesmente tiverem seus corpos transformados, o que vai se estabelecer aqui? Basta você virar a sua Bíblia, Gênesis 1 e 2, ler o que está ali, olhar o que está ali, que você vai enxergar que o que vai acontecer aqui é o que estava ali, em uma escala larga. É o que estava ali, porque ali era só um jardim. Ali era só um jardim. O jardim não é algo tão grande. Mas a ideia de Deus, quando criou aquele jardim, e olhou para o homem e para a mulher, foi o quê? Crescei, multiplicai, dominai sobre todo o restante da criação, e espalhai pelo mundo. Aquele jardim era para ter se espalhado no mundo inteiro. Mas não se espalhou. Mas o propósito inicial de Deus era aquele. Criar aquele jardim, colocar o ser humano ali para cuidar de tudo que estava ali, para fazer, não só cuidar, mas para fazer com que aquilo que Deus criou fosse multiplicado. Aquilo que Deus criou fosse espalhado, fosse estudado, fosse analisado, fosse visto, fosse manuseado. E aumentasse. Tomasse conta do mundo inteiro. Tomasse conta de todo o planeta. Esse era o propósito de Deus. Ele nunca deixou de ter esse propósito. Ele nunca deixou de ter. Então, quando a gente olha para Gênesis 1 e 2, nós vemos toda uma criação harmônica. Tudo funcionava harmonicamente. Vocês ouviram o grupo de louvor aqui agora há pouco. Não é gostoso? É ou não é? Vocês gostaram de ouvir o grupo de louvor ou alguém não gostou? Quem não gostou, levanta a mão. Todo mundo gostou. Sabe por que todo mundo gostou? Porque tinha harmonia aqui. Tinha harmonia. Ritmo, melodia, notas, tudo ocorrendo de forma harmônica. Não havia conflito. Não havia conflito. Quando alguém desafina num grupo de louvor, você ouve alguém lá que dá um grito, dá um berro, desafina, errou a nota. Nossa, aquilo já dói no ouvido. Por quê? Fere a harmonia. Então vamos transportar isso para quando nós analisamos Gênesis 1 e 2. Quando Deus criou todas as coisas funcionavam de forma harmônica. Não havia conflito. Não havia conflito. Tudo funcionava harmonicamente, tudo bonitinho, tudo direitinho. Aí Deus cria o homem e a mulher. E Ele cria um homem e a mulher, não para deixá-los isolados, Ele cria um homem e a mulher para ter comunhão, para ter convivência, para poder conversar com o homem e com a mulher. A Bíblia nos fala que quando o homem caiu, e percebeu que caiu, ele ouviu Deus andando no jardim. Olha só que coisa. Deus caminhava pelo jardim. E o homem, quando foi criado, tinha a possibilidade de perceber Deus caminhando, de ouvir os passos de Deus, de conversar diretamente com Deus, de perguntar as coisas que o Criador fez, para que Ele explicasse como Ele fez, por que Ele fez. O homem tinha essa comunhão, essa intimidade, essa proximidade com Deus. Deus criou o homem e a mulher para serem amigos dele. Amigos. Ele queria ter amizade com o homem. Quando você olha para Gênesis 1 e 2, você vai ver que naquele lugar, naquele jardim, não tinha dor, não tinha morte, não tinha sofrimento. Não havia. Você vai ver que todas as necessidades, tanto do ser humano, quanto dos animais e do resto da criação, eram supridas naturalmente. Eram supridas naturalmente. E você vai ver que no meio do jardim existia uma árvore. A árvore da vida. Deus colocou a árvore da vida ali, para que o homem se alimentasse dela e jamais perecesse, jamais desaparecesse, jamais deixasse de existir. Então, se você quer entender o que vai ser o reino, leia
com atenção todo o processo de criação e como era o jardim. Porque o reino nada mais é do que o jardim numa escala mundial. E querem ver isso? Abram suas Bíblias em Apocalipse 21. Onde o reino efetivamente está sendo descrito para a gente. Então vamos lá. Apocalipse 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Então, no versículo 3, prestem atenção, é dito que no final de todas as coisas, a cidade santa se estabelece na terra, o próprio Deus habita na cidade santa, e os homens que estarão ali serão o povo de Deus. E ele será o nosso Deus, o nosso Senhor. Estão entendendo como isso guarda relação com o que havia no Éden? No Éden, a Bíblia fala que Deus chegava a caminhar pelo jardim. Ele estava presente ali fisicamente. No reino, Deus está com os homens e habitará com os homens. No Éden, o homem foi feito para ser amigo de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus e para se submeter a Deus. Ou seja, Deus seria o Senhor do homem ali no Éden. Foi com esse propósito que Deus criou o homem ali. E colocou o homem ali. No reino, é dito que eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e ele será o seu Deus. Então ele governará, ele reinará, ele dará as cartas. Haverá comunhão, haverá convivência, haverá intimidade, mas haverá submissão à vontade dele. Que era a criação inicial. Prosseguindo. Versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada, ou porque já as primeiras coisas são passadas. Então preste atenção. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso significa que não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais lamento, não haverá mais dor. Volta para o Éden. Havia sofrimento no Éden? Não. Havia morte no Éden? Não. Havia dor, havia lamento, havia pranto no Éden? Não. Vamos prosseguir para o versículo 8. 21, 8. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Ou seja, essas pessoas poderão entrar no reino? Poderão, igreja? Não. Porque tudo isso que está descrito aqui, covardia, incredulidade, depravação, assassinato, imoralidade sexual, bruxaria, ocultismo, idolatria, mentira, tudo isso é impureza. Não é? É impureza. Tudo isso fere a santidade de Deus, vai contra a natureza de Deus, é impureza. A impureza não pode entrar no ambiente santo, ela é queimada, por isso que vai para um lago de fogo e enxofre.
Não dá para ela ficar num ambiente santo. Agora vamos voltar para o Éden. No Éden tinha covardia, quando Deus criou? Não. No Éden havia incredulidade? Não. Não tinha como haver incredulidade. Quando a incredulidade entrou, é que o homem caiu. Mas até o momento da queda do homem, não havia incredulidade. O que Deus falava, eles acreditavam. No Éden havia depravação? Não. No Éden havia assassinato? Não. No Éden havia imoralidade sexual? Não. Havia bruxaria, havia ocultismo, havia idolatria, havia mentira no Éden? Não, até o momento da queda do homem. Então vocês estão conseguindo entender como o reino de Deus nada mais é do que uma versão ampliada em escala mundial de um jardim que Deus tinha criado lá no início de todas as coisas? São as mesmas características. E para provar que são as mesmas características, eu quero que vocês leiam o capítulo 22, versículo 2. O que tinha no meio do Éden? Como? A árvore da vida? O que tem no meio da cidade santa? No meio da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. A mesma árvore. Deus não fala em árvores da vida, Ele fala em uma única árvore da vida, que está presente em Gênesis. Quando o homem cai, ele perde o acesso à árvore da vida, mas que volta a aparecer em Apocalipse. Quando, pelo sacrifício de Jesus Cristo, os santos, aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, voltam a ter acesso à mesma árvore. Quer saber o que é o reino de Deus? Quer ter uma ideia? Muito embora o próprio Paulo fale, olha, não dá para a gente dizer exatamente o que é, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Muito embora ele diga isso, ele diz que o Espírito revelou essas coisas para a gente. E o Espírito revela pela palavra. E a palavra nos mostra em Gênesis, e nos dá uma ideia em Gênesis do que é o reino de Deus. Como uma maquete. Como aquele apartamento que você vai ver na planta e está sonhando com ele. Nossa, que bonito, que legal. Nossa, que coisa maravilhosa. Umas árvores aqui. Uns pássaros, crianças andando. E aquilo encanta o teu coração. Deus fez a mesma coisa quando nos trouxe Gênesis escrito. A mesma coisa. Ele quis encantar o nosso coração com a visão de algo que Ele está fazendo, realizando e preparando para nós. E esse algo se chama o reino de Deus. Amém? Um lugar em que não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá deficiências físicas, não haverá cegos, não haverá surdos. Não haverá pessoas que não conseguem caminhar, não conseguem andar. Um lugar em que veremos como somos vistos, em que conheceremos como somos conhecidos. Assim como era no princípio. Porque no princípio de todas as coisas não havia morte, não havia dor, não havia pranto. E o ser humano via Deus, assim como Deus o via. Isso vai ocorrer novamente. Novos céus e nova terra. Aqui. E Deus está preparando, dentro dessa nova criação, coisas que os nossos olhos ainda não conseguiram vislumbrar. Coisas que a gente não consegue nem imaginar, de tão boas que são. Se você considera pedras preciosas, as coisas mais maravilhosas
do mundo hoje, a Bíblia fala que as pedras preciosas servirão para a gente andar em cima delas. Então, aquilo que hoje a gente acha que é maravilhoso, que é valioso, no reino, é muito pouco perto de tudo que vai ter. Amém? E é para esse lugar que o Senhor está nos levando, igreja. É para esse lugar que o Senhor está nos encaminhando. Só que para chegarmos nesse lugar, nós precisamos nos preparar. Existe uma caminhada para a gente chegar até lá. Mas é para lá que Ele está nos levando. E nessa caminhada, a gente está participando, ativa e passivamente, do processo de restauração que o Senhor Jesus precisou e precisou fazer. Por quê? Porque, como eu disse, Deus criou tudo da forma mais maravilhosa possível e nos deu ali um protótipo do reino. Se o homem não tivesse caído, nós já estaríamos vivendo no reino. Porque o homem teria se multiplicado, teria enchido a terra, como era a vontade de Deus, e não haveria morte, não haveria dor, não haveria pranto. Nós teríamos conhecimento a respeito das coisas que Deus criou, saberíamos mexer com as coisas que Deus criou sem destruir. Então, se o homem não tivesse caído no jardim, o reino já estaria todo tomado, todo implementado na face da terra. Mas o homem caiu. E aí, com a queda do homem, o que acontece? É isso que nós precisamos compreender. Deus criou o protótipo e colocou um casal, para que aquilo fosse o balão de ensaio. Porém, o homem não correspondeu e caiu. Na medida em que o homem cai, e o homem cai, como eu disse, porque deixa de crer em Deus, a primeira coisa que acontece ali é isso. A serpente olha para Eva e coloca a Eva em dúvida com relação a quem Deus é e as intenções de Deus. Então o ser humano caiu porque deixou de crer em Deus, deixou de acreditar no Senhor, primeira coisa. Segunda coisa é que ao deixar de crer em Deus, ao deixar de acreditar no Senhor, o homem se tornou insubmisso, deixou de fazer a vontade do Senhor. Deus falou, não coma daquela árvore porque certamente morrerás. Duvidou que morreria e comeu da árvore. Então, primeiro, a falta de fé, a incredulidade, e segundo, a rebelião, a insubmissão, a rebeldia. Com essas duas coisas, a partir de então, a gente vai ver toda uma história sendo narrada na palavra de Deus, e que a gente pode constatar através da nossa experiência de vida, relatando o ser humano como inimigo de Deus. Com a incredulidade e a rebeldia lá do jardim, nós nos tornamos inimigos de Deus. É o que somos, inimigos de Deus. Se vocês lerem Romanos 5, versículo 10, vocês vão ver essa afirmação. Romanos capítulo 5, versículo 10. Paulo fala, ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quando éramos inimigos de Deus. Então, o mundo que Deus criou, o plano de Deus, foi corrompido pelos seus inimigos. E quem são os inimigos? Nós. Nós nos tornamos inimigos de Deus. E só somos reconciliados com Deus por Jesus. Por isso que Jesus teve que vir. Para nos reconciliar com Deus. Porque nós nos tornamos inimigos. E a nossa carne continua sendo inimiga de Deus, tá, meus queridos? Eu nasci de novo, você nasceu de novo, mas a carne em que nós habitamos, ela ainda é corruptível e ela é inimiga de Deus. E se você deixar, se você permitir, essa inimizade que a sua carne tem com as coisas de Deus, toma conta de você. E você volta a agir como você agia antes.
nós nos tornamos inimigos de Deus. Deus não falou que se o homem comesse da árvore ele morreria? Não foi isso que ele disse? Pois nós morremos. A morte entrou no mundo criado por Deus e atingiu o ser humano de duas formas. Primeiro, atingiu de forma imediata e clara o espírito do homem. E o homem morreu espiritualmente. Segundo, ela adentrou no corpo, na carne. E aí, o homem passou a experimentar a morte dia após dia. Dia após dia, a gente está morrendo. Dia após dia, nossas células se deterioram e a gente vai perdendo. Dia após dia, até chegar um tempo em que o seu organismo não consegue mais repor aquilo. Então a morte já está dentro da gente, a gente já está morrendo. A gente já está na morte. Então a morte entrou espiritualmente, o nosso espírito morreu, e a nossa carne passou a experimentar a morte diariamente até perecer como um todo. É isso que acontece. E quando eu falo que o nosso espírito morreu, significa que a gente perdeu a possibilidade de ter aquela comunhão com Deus que Adão e Eva tinham no jardim. De ouvir a Deus, de ver a Deus, de conversar diretamente com Ele, de caminhar com Ele, de ouvir os passos dEle. A gente perdeu essa possibilidade. Por quê? Porque é o nosso espírito que nos liga a Deus. A gente perdeu. Então, nós morremos no nosso espírito. Se vocês lerem Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1, é dito que Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Estávamos mortos. Que morte que é essa? É a morte do nosso espírito. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Então estávamos sim mortos. Estávamos mortos. A queda e a corrupção do homem ainda gerou um outro efeito. Vocês se lembram que quando Deus colocou o homem na terra, Ele deu uma ordem: domine ele sobre todas as coisas. Então Ele deu autoridade para o homem dominar sobre a criação. Com a queda do homem, o homem não perdeu essa autoridade. O problema é que ele transferiu essa autoridade para um outro ser, que é o inimigo das nossas almas. O poder que o homem tinha sobre todo o restante da criação foi transferido para Satanás. Quer ver onde está isso? Abram suas Bíblias em Lucas 4. Lucas 4, nos versículos 5 a 8. Essa passagem fala da tentação de Jesus. E essa passagem em especial diz que então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo e lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos. Por quê? Porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 8. Contudo, Jesus lhes afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus desmentiu o diabo? Não. Jesus não só não desmente o diabo, como nós vamos ver em João 12. João 12, versículos 31 a 32. Que Jesus não só não desmente o diabo,
como ele realmente confirma que o diabo tem poder sobre esse mundo. João 12, 31. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Quando Jesus fala que Satanás era o príncipe desse mundo, ele está realmente confirmando que Satanás tinha poder aqui. E esse poder foi dado a Satanás por quem? Pelo homem. Em que momento? Na queda. Então, tudo aquilo que Deus criou foi corrompido através da incredulidade, da rebeldia, da desobediência do homem lá atrás. E essa incredulidade, essa rebeldia, essa desobediência ainda trouxe mais um efeito que nós sentimos até hoje. Abram suas Bíblias em Gênesis 3, versículos 17 a 19. Gênesis 3, versículo 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Então, essa inimizade com Deus, essa morte espiritual, essa entrega do domínio sobre o mundo para Satanás, que foram produzidas pela queda do homem através da sua desobediência, através da sua incredulidade e da sua desobediência, também trouxeram sobre a terra maldição. A terra também passou a ser inimiga do homem. Aquilo que era para a terra dar com alegria, ela passou a dar somente mediante muito trabalho, muito esforço, muito suor. E ela passou a criar dificuldades para o homem obter dela aquilo que ela teria de dar naturalmente. Então o trabalho, que era para ser prazeroso para o homem, porque o trabalho foi estabelecido por Deus. Olha, te coloco no jardim para cuidar e lavrar. Então Deus deu trabalho para o homem, mas esse trabalho era prazeroso por quê? Porque a terra correspondia, e não tem nada melhor do que você lançar a semente na terra e logo depois nascer a árvore e você ter fruto. A terra corresponde de forma natural, sem muito esforço. O reino era para funcionar assim. Porém, o homem trouxe maldição, e a partir da queda do homem, o que passou a acontecer? A terra passou a resistir ao homem. A terra não reconhece mais o homem como filho de Deus. A criação não reconhece mais o homem, mas no homem a autoridade. Então o homem trouxe maldição sobre a terra. Então, com a queda, o projeto de Deus, que era o reino, foi interrompido. E toda a história bíblica nos mostra que por mais que eu e você tentemos reverter esse processo, nós não conseguimos, nós não temos poder, nós não temos força, a nossa natureza caída nos impede de reverter esse processo de maldição, de morte, de destruição, de inimizade. Eu e você não conseguimos mais nos aproximar de Deus, Ele está numa altura que nós não atingimos. Então, para que o projeto de Deus, que foi esboçado no Gênesis, se realize, antes precisa haver um processo de restauração. Não é à toa que em Apocalipse 21, versículo 5, vocês vão ver Jesus falando: eis que faço novas todas as coisas. O que Jesus está dizendo? Eu, pelo meu sacrifício, pelo meu trabalho, restaurei tudo. Fiz novas todas as coisas. Tudo aquilo que você, ser humano, destruiu
pela sua incredulidade, pela sua insubordinação, pela sua desobediência, eu restauro, eu refaço. Todo o plano e o projeto que o Pai esboçou e que pelo Filho foi cumprido e foi feito, com a ajuda do Espírito Santo, lá em Gênesis 1, Jesus está falando em Apocalipse 21, eu refaço. Eu restauro. Agora, o que é essa restauração? É uma restauração completa, porque ele fala, eu restauro todas as coisas, eu faço nova todas as coisas. Isso significa que a nossa inimizade com Deus é desfeita por Cristo. Nós somos reconciliados com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo Jesus. Estão entendendo? Nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus, pelo seu sacrifício, nos torna amigos de Deus novamente, nos reconcilia com Deus. Aquela inimizade que ocorreu no jardim, ela é desfeita pelo sacrifício de Jesus. E mais, nós somos reconciliados com Deus e também somos reconciliados com os homens. Porque no restante do texto é dito, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Então ele nos reconcilia com Deus e nos dá o poder de fazer com que as outras pessoas também se reconciliem com Deus e voltem a viver em paz, harmonia, obediência a Deus. Então, o processo de restauração praticado por Jesus, ele inclui isso: a reconciliação com Deus e entre Deus e os homens. Mas ele vai além. O processo de restauração, de acordo com João 3, de 1 a 5, nos faz nascer de novo. Por quê? Porque estávamos mortos. Então precisamos nascer. Mas é na carne? Foi isso que Nicodemos não entendeu. Mas como? Nascer de novo. E aí Jesus explica. Nascer em espírito. E por que precisa nascer em espírito? Porque só o espírito tem comunhão com Deus. Você não pode ter amizade com quem você não conversa, com quem você não tem intimidade, com quem você não se relaciona. Você só tem amizade com quem você tem intimidade, com quem você conversa, com quem você se relaciona. E esse relacionamento só pode ser feito através do seu espírito. A sua carne não faz isso, é o seu espírito que faz. E como o seu espírito estava morto, Jesus precisa, através do sacrifício dele, fazer com que o seu espírito renasça. Mas vai além o processo de restauração. Porque em 1 João capítulo 3, versículo 8, nos é dito que aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Mas presta atenção no final. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? Para destruir as obras do diabo, para destruir as obras do maligno. Então tudo aquilo que o maligno fez, porque nós demos autorização para ele, através do nosso pecado original, Jesus desfaz, destrói. Então ele gerou perda, ele está gerando destruição, ele está gerando problema, doença. É isso que o maligno faz, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus desfaz, destrói as obras do maligno. Não só destrói as obras do maligno,
ele destrona Satanás. Porque no texto que nós lemos é dito, olha, o príncipe deste mundo está vindo. Mas ele agora é destronado. Ele é tirado do trono dele e do posto de autoridade dele. Eu estou removendo Satanás desse posto de autoridade que ele usurpou de vocês. Quem fez isso? Jesus. As maldições são retiradas, como nós vimos em Apocalipse 22:3. E o domínio de todas as coisas volta para a mão do homem. Mas para exercer de acordo com como ele bem quer? Não. Para exercer de acordo com a vontade de Deus. Porque essa restauração implica em alinhar a mim e a você à vontade de Deus. Então o reino de Deus é um reino em que tudo aquilo que estava no princípio é restaurado. Mas para que tudo isso seja restaurado efetivamente, Jesus precisa fazer um trabalho. E é isso que ele está executando no tempo presente. E com a cooperação da igreja. Isso é importante. Com a cooperação. Quem executa é ele, através do Espírito Santo. Mas com a cooperação da igreja. Que trabalho é esse? O trabalho de restauração. Essa restauração é completa, é total. E no que diz respeito a gente, essa restauração significa fazer com que eu e você nasçamos de novo. Significa fazer com que eu e você tenhamos o nosso espírito revivido, para quê? Para poder ter comunhão com o Pai, que nós perdemos. Essa restauração significa que eu e você, como indivíduos, seremos transformados na nossa mente. Porque senão as coisas não serão restauradas. Senão a gente vai continuar agindo da mesma maneira. Esse processo de restauração implica eu e você abrirmos o nosso coração, abrirmos a nossa vida, para que o Senhor mude a nossa forma de pensar. Mude a forma como eu trato as pessoas. Mude a forma como eu falo com as pessoas. Mude a forma como eu lido com os recursos financeiros que Deus coloca nas minhas mãos. Muda a forma como eu trato a natureza, a criação dele. Mudança de mentalidade a partir de um novo nascimento. Esse é o processo de Jesus nas nossas vidas. E a partir daí, trabalhando nas nossas vidas, ele vai retirando as maldições. Ele vai lançando fora as maldições, desfazendo e destruindo a obra do inimigo nas nossas vidas, meu querido. Então aquilo que o inimigo entrou na sua vida para roubar, para matar, para destruir o teu casamento, a tua empresa, a tua família, os teus filhos, na obra de restauração, que é completa, Jesus age restaurando, refazendo. O casamento que estava desfeito, Jesus age e refaz. O amor que não havia mais entre marido e mulher, ele entra e refaz, e devolve, e traz nova vida para aquele casamento, traz nova vida para aquela casa. A relação entre pais e filhos que estava deteriorada, Jesus entra e refaz. A desonra, ele desfaz e coloca a honra no lugar. Esse é o trabalho que Jesus faz de restauração nesse presente tempo. Para quê? Para nos preparar para o reino. Porque se estivermos como estamos hoje, com a mente que temos hoje, inimigos de Deus, agindo pela carne, não podemos entrar no reino de Deus. Não podemos viver o reino de Deus. E não podemos usufruir de tudo aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Processo de restauração, para concluir. Que Jesus está operando. E que está sendo operado em nós, através do sacrifício dele na cruz, através do sangue que ele derramou na cruz. Vai começar dentro de mim e de você. Por isso que ele diz que o reino de Deus não vem com aparência visível. Ele está em vós. Ele está dentro de você.
processo de restauração vai começar dentro de mim e dentro de você, mudando a forma como nós vemos as coisas, a forma como nós lidamos com as pessoas, a forma como nós tratamos as coisas, como nós manuseamos os recursos, como nós nos relacionamos com Deus. Mas não para aí, porque Ele nos deu também o ministério da reconciliação. Então, nesse processo de restauração que começa dentro de mim e dentro de você, Jesus também vai começar a trabalhar dentro das nossas casas, da nossa família. Porque a família foi a primeira coisa que Deus criou depois de criar o homem e a mulher. Ele criou a família. E a família também foi corrompida. Então Ele precisa desfazer todas as obras do inimigo. Então Ele vai restaurar a sua família, a sua casa, a sua relação com sua esposa, a sua relação com seus filhos. E depois disso Ele vai restaurar a sociedade através da vida em comunidade, da vida em igreja. A sua relação com outras famílias, da sua família com outras famílias, levando cura, levando vida para outras famílias, recebendo cura e recebendo vida de outras famílias. Nesse processo de restauração que Jesus está operando, Ele está restabelecendo o plano e o propósito inicial de Deus que foi descrito e delineado em Apocalipse. Para que no reino não haja dor, não haja morte, não haja pranto, não haja sofrimento e nenhuma impureza entre naquele local. Amém? Você tem vontade de viver nesse lugar? Eu quero que os seus olhos estejam voltados para esse lugar, igreja. Eu peço que você se levante nesse momento. Eu peço que o pastor venha aqui à frente para orar, para a gente concluir. Mas eu quero que nesse momento vocês pensem na visão da maquete. Vejam o jardim do Éden como uma maquete. Se deliciem com essa visão. Se coloquem naquele lugar em que não tinha dor, não tinha sofrimento, ninguém morria, ninguém tinha doença, ninguém tinha nenhuma enfermidade. Se coloquem, se vejam nesse lugar, igreja. Porque Deus descreveu isso a fim de que nós, no final das contas, conseguíssemos enxergar o que Ele está preparando, que é muito maior do que o que Ele criou lá no início. Mas se os nossos olhos não estiverem voltados para isso, a gente vai estar caminhando para um outro lugar. Foque seus olhos, foque seu olhar. Eu quero que você olhe nessa direção. Olha para o reino. Olha para o reino. Um reino que você pode começar a viver hoje. Porque o processo de restauração é o processo que Deus quer fazer no seu coração e na sua vida hoje. O processo de restauração é o processo que Deus quer fazer na sua família, na sua casa hoje. É o que Ele quer fazer nos seus negócios hoje. É o que Ele quer fazer na sua empresa hoje. Deixa Ele fazer essa transformação. Deixa Ele restaurar todas as coisas. Viva já o reino de Deus, porque o reino de Deus está entre vós. Ele é entre nós. E você já pode viver isso hoje, meu